Vivemos em um tempo onde as tecnologias de comunicação estão evoluindo e oferecendo uma infinidade de possibilidades. Dentre os avanços, a educação à distância expandiu as fronteiras das instituições, permitindo o acesso ao aprendizado a várias pessoas. A educação à distância tem crescido e criado debates sobre os caminhos, avanços e os desafios da área. É com este intuito que é realizado o primeiro Simpósio Internacional de Saberes, promovido pelo SEAD, Centro de Educação Aberta e à Distância, da Universidade Federal de Ouro Preto, nos dias 20 e 21 de novembro. O evento conta com a participação das instituições públicas de todo o Brasil e também da Universidade Aberta de Portugal. Meu nome é Daniel Tuller e hoje eu converso com a professora Inajara de Sales Viana Neves, doutora em Educação e membro da comissão organizadora do primeiro Simpósio Internacional de Saberes. Olá, professora, muito obrigado pela presença. Sabemos que o ensino à distância é uma área em expansão no Brasil, apesar da situação adversa que o país se encontra. Até que ponto a crise pode influenciar no desenvolvimento deste campo? Bom, Daniel, na realidade, a educação à distância, ela está em expansão no Brasil, ou esteve num período, vamos dizer assim, de maior estímulo, em especial nos últimos 6, 8 anos, talvez. Mas vamos pensar um pouco nesse histórico, porque nós entendemos a educação à distância muito relacionada com a tecnologia digital, né? A educação à distância ela é uma modalidade que já existe há muitos anos, né? Se a gente pensar no Brasil, o Instituto Brasileiro, que antigamente existia formação profissional por meio de correspondência, telecurso, enfim, diferentes formas e diferentes mídias que podem ser utilizadas como forma de educação à distância. Mas falando especificamente da educação formal, pelas instituições de ensino superior e aí com foco na instituição pública, as universidades federais, elas passam a ter o estímulo ou o interesse, vamos dizer assim, mais ou menos, historicamente, podemos pensar. Claro que eu não posso aqui fazer uma contextualização histórica de todo o universo do que diz respeito ao Brasil, mas podemos pensar que a expansão se deu a partir da Universidade Aberta do Brasil, né? Ou seja, a Universidade Aberta, ela de modo geral fomenta, né, os cursos à distância nas instituições públicas e por meio de convênio, inclusive com as próprias universidades, convênios, ou, enfim, e o fomento, e também com os municípios. A prioridade da Universidade Aberta, até então, tem sido as licenciaturas, né? Agora, não quer dizer que não existiu outras formas como, por exemplo, lato sensu ou cursos de bacharelado. Neste momento, e aí, que foi a sua pergunta, pontualmente, a questão da crise, né? Neste momento, vivemos vamos dizer assim, um recuo em termos de investimento nas universidades públicas, no que diz respeito a essa forma de, vamos dizer, de financiamento que foi criada por um programa de governo, e por ser um programa de governo, sabemos que existe o início, o meio e o fim. Não posso aqui afirmar a previsão de quando será o fim, mas penso que é prudente, e eu creio que os gestores das universidades já estão muito cientes disso, em especial os coordenadores UAB, os coordenadores das universidades, né? Ou seja, coordenadores UAB, que seriam os professores das instituições e que respondem todo o processo da Universidade Aberta do Brasil, estão cientes que, em especial, este ano de 2015, houve uma redução significativa, ou se não, melhor dizendo, drástica, no que diz respeito ao investimento e aquilo que se tinha como, até então, em termos de planejamento dos cursos. Inclusive, no início desse ano, em fevereiro, um edital da Universidade Aberta, deixando claro que a prioridade para a oferta de cursos para 2016 seria como prioridade as licenciaturas. Não sabemos se será possível a oferta, mesmo os cursos que foram autorizados, se será possível a oferta, né? Então, para este momento, o que se sabe, pensando na educação à distância fomentado pela Universidade Aberta, é necessário que consiga estratégias, e eu sei que existe uma comissão que tem discutido isso, junto com o governo, e em especial o CAPES e a Universidade Aberta, de estratégias e alternativas para, pelo menos, findar os cursos já existentes.
E um dos focos do simpósio é discutir a Portaria 4059 de 2004, que prevê a oferta de até 20% das disciplinas de cursos superiores no Brasil no sistema EAD. Como a senhora analisa os efeitos dessa lei após 11 anos de implantação? Bem, na realidade, essa é uma discussão que já vem sendo feita há algum tempo, onde a grande questão é que a educação à distância ela não pode ser pensada simplesmente por meio de um programa, né? Então, esse programa que é a Universidade Aberta, que é o que a gente conhece, falando da realidade das instituições públicas, porque as instituições privadas não passaram por esse tipo de estímulo, né? Mas encontraram no início, logo após a Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 80, que regulamenta a educação à distância, as instituições privadas se apropriaram muito da oferta de cursos lato sensu, e aí existe, inclusive, uma certa, vamos dizer, uma certa dúvida ou questionamento da população, muitas das vezes, no que diz respeito à qualidade. Não vou entrar nesse mérito da qualidade de cursos de educação à distância. O que eu quero dizer, o próprio doutorado que eu fiz, vamos dizer assim, investigando mais especificamente o trabalho docente virtual e o que isso impacta na vida desses profissionais, eu não entro na questão da qualidade. O que eu quero dizer é o seguinte aqui: cursos à distância exigem muito do aluno. E aí a gente tem que pensar em que medida os nossos alunos, e aí pensando jovens que saem do ensino médio, têm uma autonomia e uma disciplina pessoal para constituir uma identidade acadêmica a partir de uma realidade que é totalmente distinta do que eles viveram na educação básica, né? Mas aí, com foco, né, naquilo que você me pergunta sobre a portaria, já existem os encontros, o ESUD, que geralmente são encontros de educação superior, de instituições públicas superior sobre educação à distância. Se eu não me engano, em 2012, o ESUD em Recife, uma das discussões era sobre a institucionalização da educação à distância. Porque o que acontece? Dentro das instituições públicas, ela não, de modo geral, nós temos 1 ou 2 casos, por exemplo, aqui em Ouro Preto, existe o Centro de Educação Aberta e à Distância, né? E a UFSCar também tem uma secretaria específica, mas de modo geral as universidades não têm. Então, o que acontece? O professor, a carga horária dele não está atribuída para a educação à distância. Então, são por cursos que são ofertados, onde ele recebe uma bolsa ou coisa assim. O que se discute na perspectiva desta legislação, que seria dessa portaria, e que eu penso que ela é mais do que nunca pertinente nesse momento, é levantar a possibilidade de que as universidades comecem, se for o caso, as universidades que se interessem por essa perspectiva, que comecem, então, a buscar mecanismos de institucionalização. Essa portaria respalda. Quem vai vir falar é o professor Elcídio Arruda, que é hoje o coordenador UAB da Universidade Aberta do Brasil na Universidade Federal de Minas Gerais. Então, na realidade, essa portaria ela tem um grande significado, porque é possível ofertar os 20% dos cursos presenciais na modalidade EAD, mas para que isso se efetive, é necessário que os projetos pedagógicos, né, dos cursos, eles sejam adequados, passem por todas as instâncias deliberativas e a própria universidade se organize, e aí se organize em termos de tecnologias digitais, de preparar os próprios alunos para essa oferta. Enfim, existe uma mudança de cultura na concepção de educação à distância, porque as pessoas ficam mais preocupadas na distância do que no princípio que é da educação. Iremos para um breve intervalo. Continue sintonizado na Rádio FOP Educativa. Você está na Rádio FOP Educativa, 106,3 FM. Na internet, www.fop.br. O FOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Não dá mais para navegar devagar, quase parando. A gente usa a internet para trabalhar, para estudar, para se comunicar, para curtir. Imagine as cidades brasileiras ligadas por uma rede pública de altíssima velocidade, chegando a todos e a preços justos. O Plano Nacional de Banda Larga precisa garantir isso. Banda larga é um direito seu. A Associação das Rádios Públicas do Brasil, ARPUB,
apoia esta campanha. Água é vida, e vida não se desperdiça. Canos furados e problemas em vasos sanitários são grandes fontes de prejuízos. Para saber se a privada está vazando, é só jogar cinza e observar por alguns minutos. O normal é que a cinza fique depositada no fundo do vaso. Caso contrário, é sinal de vazamento. Elimine o problema. Entre nessa corrente. Participe. Uma campanha Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. UFOP Educativa, informação e cultura ao seu alcance. Estamos de volta com a professora Inajara de Sales Viana Neves e o tema de hoje é educação à distância. Um dos maiores problemas que a educação à distância enfrenta é o alto índice de evasão escolar. Como é possível reverter esse quadro? Olha, eu não tenho a resposta, Daniel, de como reverter. O que se sabe é que talvez exista um equívoco inicial de quem procura os cursos à distância, compreendendo que existe uma lógica assim, equivocada de que é mais fácil. E não é fácil. Exige uma disciplina onde esse aluno ele vai ter que definir o seu tempo. O tempo e o espaço na modalidade à distância, ele é totalmente diversificado do presencial. No presencial você tem uma sala de aula, que é um espaço definido num prédio, num andar, uma sala, e um tempo específico de aulas, 2 horas, 2 tempos de 50 minutos, enfim, o tempo ali está totalmente delimitado. Na educação à distância, o tempo e o espaço é qualquer um. E às vezes as pessoas imaginam que aquilo vai ser possível assim, no momento que ele estiver livre. E como o tempo hoje é algo que é muito complexo na sociedade atual, o grau de exigência de um curso, né, e aí eu penso que não é em todos os segmentos da educação que isso é pessoal, não estou dizendo que isso é uma perspectiva teórica. Eu entendo que a gente precisaria avançar bastante ainda na perspectiva de compreender o que exige desse estudante, ou desse aluno, ou desse cursista, desse aprendente, são diferentes os termos que se utilizam, o que é de fato necessário para que ele constitua essa identidade acadêmica, né? Porque uma coisa é eu pegar o meu material e falar, agora eu tenho aula e eu vejo esse professor. Os sujeitos que estão envolvidos para que o processo da educação à distância de fato aconteça, ele tem tutor presencial, pelo menos é o modelo que existe hoje. Tutor presencial, tutor à distância, o professor, tem professor conteudista, quer dizer, até o professor Daniel Mil, que é um dos palestrantes do evento, ele utiliza muito o conceito de polidocência, ou seja, que na modalidade presencial, se, digamos que você seja professor, Daniel, você fala assim, Inajara, amanhã você me substitui, se nós fôssemos da mesma área, seria possível mesmo organizar tudo. Na educação à distância não existe isso, você tem que começar a planejar tudo, no mínimo 6 meses antes, para que efetivamente aconteça. Na perspectiva da evasão, aí passa por, vamos dizer, por concepções, por modelos pedagógicos, né? E aí a gente tem que pensar que todo o foco é da educação, do acompanhamento, do número de alunos, né? O número de alunos, porque dá um feedback para um aluno, digamos que seja uma discussão de fórum, não é possível simplesmente falar, muito bem, Daniel, as suas considerações foram muito interessantes. Isso não é um feedback, isso é simplesmente um contato. Sentar, ver especificamente o que você escreveu, de que forma, o que é necessário que seja refeito, que concepção teórica ou equívoco que existe ali, isso exige muito da equipe que trabalha, em especial do professor. Então, digamos que para tentar discutir e pensar em estratégias, a universidade tem que, de fato, institucionalizar, número 1. Segundo, ter dentro da carga horária docente, vamos dizer, horas para os cursos ou as disciplinas que são ofertadas à distância. E esse profissional tem que ter clareza do que o profissional docente em especial, o que impacta em termos de intensificação de trabalho, né, para ele. E também até a compreensão por parte do aluno de como é esse processo. Então, eu acredito que todos esses elementos, e ainda outros tantos que a gente não vai discutir aqui, é que interferem. Se existir uma intencionalidade clara de se pensar de forma séria o que é a educação à distância, eu acredito que seja possível começarmos a reverter processos de evasão.
Mas até então, de fato, esse é um dos grandes, vamos dizer assim, uma das grandes lacunas, né, no que diz respeito à educação à distância, é a questão da evasão. E no evento a gente vai contar com a presença da Universidade Aberta de Portugal. O que essa experiência internacional pode somar para a gente implementar na nossa realidade? O que você acha o que a senhora acha que a gente pode ganhar com isso? Bom, na realidade, a Universidade Aberta de Portugal, ela foi criada em 1988 e em Portugal ela é uma universidade pública, né, uma instituição de ensino superior pública, totalmente à distância, né? Então, claro que não é tanto tempo assim, se for ver, uma universidade relativamente nova, mas o ensino superior ela passa por uma crise mundial, né? E na perspectiva do pós-doutorado, a minha pesquisa ela esteve mais relacionada no processo de internacionalização e cooperação do ensino superior, na perspectiva da educação à distância. Então, conheci alguns profissionais e fiz especificamente com o fomento CAPES, fui bolsista, o estágio pós-doutoral, na Universidade Aberta. Eles têm uma expertise, um conhecimento, tanto na formação de profissionais, e eles têm não somente graduação, mas também estrito sensu, né, mestrados, doutorados, nessa modalidade. Coisa que no Brasil nós não temos, e eu não estou aqui levantando essa questão se a gente tem que ter ou não. Eu penso que primeiro a gente tem que resolver questões básicas. Mas eu compreendo que, como a perspectiva e o objetivo central é a premissa à cooperação, é entender um pouco o profissional que virá, que vai fazer a abertura do evento, é o professor João Caetano Relvão. Ele é o pró-reitor jurídico da Universidade Aberta. Então, além de trabalhar na Universidade Aberta, ele também trabalha na Universidade de Coimbra, na área do direito. Portugal também passa por questões de regulamentação no que diz respeito à educação à distância, exatamente pela crise que o ensino superior vive na Europa, que ele tem características distintas do nosso país, em função de tamanho, vamos dizer, né, de extensão geográfica, de número de alunos, de jovens e assim por diante. Existe já um movimento dentro de Portugal e aí também na própria Europa, mas aí se a gente pensar o próprio programa Erasmus e assim por diante, que seria a possibilidade de intercâmbios ou de parcerias aonde a modalidade à distância ela pudesse contribuir, em especial com países como o nosso, que tem um número de jovens bastante significativo e com projeção para as próximas décadas, ainda de uma juventude que vai ingressar no ensino superior. Mas eu não entro aqui nessa perspectiva de mercantilização do ensino superior, porque não é esse meu objetivo, e a perspectiva da educação à distância que eu trabalho particularmente, e aí como coordenadora do evento eu quero destacar, não é fazer nenhum tipo de apologia a esse tipo de parceria, mas de compreender os processos de educação à distância que a Universidade Aberta passou, né, que tem um pouco mais de experiência que nós, aqui no Brasil, e buscar aí alternativas de se pensar nesse processo de institucionalização. Vamos para um rápido intervalo e continue em sintonia com a Rádio FOP Educativa. Rádio FOP Educativa 106.3. Participe do programa de incentivo à inovação. O programa dará aporte financeiro, técnico e gerencial para projetos inovadores de base tecnológica e bolsas acadêmicas serão oferecidas para alunos de graduação e pós-graduação. Não fique de fora, valorize sua pesquisa. Saiba mais sobre o programa. Visite www.nit.fop.br ou www.fop.br/Incultec. Tráfico de pessoas. A vida humana não está à venda. Muitas garotas são convidadas a realizar um book para ingressar em uma agência de modelos. Se liga, esse pode ser o primeiro passo para o tráfico e exploração sexual de meninas. Falsas agências de modelo são muitas vezes atividades de fachada para o recrutamento do tráfico. Eles prometem tudo o que você sonha e retiram tudo o que você tem. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Polícia Federal. Rádio UFOP Educativa. Informação e cultura ao seu alcance. Voltamos com a professora Inajara de Sales Viana Neves e hoje o bate-papo é sobre educação à distância.
Como a senhora avalia a utilização de tecnologias de comunicação no cenário atual da educação à distância? A senhora acha que esses recursos são bem utilizados? Bem, Daniel, a educação à distância que nós estamos falando aqui, ela é mediada pela tecnologia digital, né? E existe uma questão que ela é muito... que eu acho que existe alguns equívocos da própria sociedade, é que uma coisa é tecnologia, e a tecnologia ela está aí para... né? Nós hoje somos o tempo todo impactados e ao mesmo tempo as nossas vidas estão misturadas com diferentes recursos, né, das tecnologias digitais, mas na minha compreensão, uma coisa são os recursos das tecnologias digitais que estão aí disponíveis para toda a sociedade, independente de um foco na perspectiva formativa, na formação, vamos dizer, seja do ensino superior, ou seja no aperfeiçoamento, ou seja na universidade corporativa. O jovem que é o nativo digital, ou o jovem que hoje tem acesso, digamos, também existe um equívoco quando dizemos que existe a universalização das tecnologias, porque nós sabemos que no Brasil há lugares que simplesmente não é possível. E eu não estou falando de lugares muito distantes assim, não. Onde a gente faz programação, onde você estrutura um curso, que aí entra a forma a estrutura e que tipo de mídia que vai ser utilizado, e você prepara vídeos para determinados lugares que não tem banda larga, que a internet é de escada, e que aquilo que você propõe chats, isso nunca vai acontecer. Então, no Brasil é necessário que haja um investimento específico em todos os, vamos dizer, os espaços geográficos desse país, no investimento de internet, para que isso seja utilizado com a intencionalidade educativa. A outra questão é redes sociais, né? Vamos dizer, como o Facebook, diferentes formas de interação, que elas sim são extremamente sedutoras, e nós sabemos de que forma que isso tem impactado a vida das pessoas, e que aí as pessoas confundem um pouco vida pública com vida privada. E aí já é uma outra questão. Então, de que forma que tem sido utilizado as tecnologias digitais na sociedade, eu não vou entrar nesse debate, porque tem muita coisa que é interessante e que se apropria e que traz para nós grandes avanços, e outras questões que impactam, que não são tão positivas assim. No que diz respeito à educação à distância e à tecnologia digital, nós já avançamos bastante, mas precisamos de muito, é um dos grandes desafios, né? Inclusive a Andifes, no documento de 2012, coloca isso, da necessidade que o governo, né, federal, ele de fato invista na questão de democratização da internet no país. Bom, penso que, para não entrar no debate mais profundo, seria isso. E a senhora falou aí das diferentes realidades que a gente possui até mesmo aqui dentro do Brasil, né? E o simpósio ele conta com a participação de várias instituições no Brasil. E de que maneira a aproximação dessas instituições pode contribuir para o progresso da educação à distância no Brasil? Na realidade, no momento em que se pensou no objetivo do simpósio, que é o compartilhamento de práticas e saberes, é exatamente, né, nós vamos ter a Universidade do Estado de Minas Gerais, a Universidade Federal de São Carlos, a Universidade Federal de Minas Gerais e a UFOP. É exatamente profissionais que já atuam, né, com a sua experiência, com prática, mas também teóricos que publicam a respeito. E a ideia é que nós possamos discutir, em especial, qual seria um novo modelo. Nós temos que pensar, porque nós temos um desenho de EAD que existe hoje dentro da grande parte das universidades públicas federais no Brasil, ou públicas, independente de ser federal, sendo também estadual, um desenho que ele foi todo concebido a partir da Universidade Aberta do Brasil. E nós precisamos começar a pensar em uma nova concepção de EAD, se vai permanecer com esse desenho de tutor à distância, presencial. Quem é esse sujeito, inclusive, porque não existe nenhuma regulação, é uma das questões que eu discuti na minha tese, de quem é esse profissional, que ele não tem uma categoria, ele não existe, né, ele não está regulado. Se vai ser dessa forma, se vai ser institucionalizado com o professor que é do presencial e que vai ser também do virtual. E aí é nesse sentido que nós entendemos que é por meio do compartilhamento, da reflexão, do debate, é que é possível pensar em estratégias para que a gente avance e que não haja um retrocesso
Porque o risco é que, pela falta de investimento agora, é que haja um retrocesso no que diz respeito à educação à distância, e não existem investimentos por parte do governo federal. Esse é um receio, não estou dizendo que vai acontecer, apesar que existe um grande equívoco por parte de muitos governantes, que a educação à distância é barata, e que ela é para uma grande massa de pessoas, e que ela tem menos custos. Isso não é verdade. Ela não tem um custo menor, pelo contrário, eu fiz um estudo para uma das universidades que eu trabalhava antes de vir para cá sobre o que seria o custo aluno de fato na modalidade à distância para você institucionalizar. Eu não vou entrar em números, mas o que eu quero te dizer é que o que hoje a Universidade Aberta está encaminhando em termos de valores, a partir do dia 10 de fevereiro, que foi quando foi publicado, seria 1/3 daquilo que é necessário, de fato, para se pensar numa educação à distância de qualidade dentro de uma instituição pública, onde esse aluno tenha todos os direitos, porque ele, sendo da educação à distância, ele tem todo o direito de qualquer outro aluno. E esse é um dos grandes equívocos e um dos grandes problemas. Inclusive, se esse aluno entra na contagem do número de alunos daquela universidade ou não no momento de repasse de verba do governo federal. Então, essas são questões que precisam ser discutidas, debatidas, e é necessário que se leve a sério. Um ponto que é positivo é que nos resultados do ENAD, hoje, já existe pesquisa sobre isso, muitos alunos de cursos à distância têm se sobressaído em termos de nota do que os alunos do presencial. Porque em termos de leitura, o nível de leitura, quantidade de leitura e de registro, que no presencial, muitas das vezes o aluno ele chega e espera a explanação do professor. Na distância, você não tem o professor ali, você não tem o gesto, então ele tem que ler e depois ele tem que registrar, né? Então, o hábito da leitura e do registro, não só para o aluno, mas para os professores também. O professor também precisa. A própria lógica de interação ela é totalmente distinta, né? E a própria forma de escrita do acadêmico formal, nós temos com todo o rigor, né, vamos dizer, da pesquisa, ele se diferencia no momento em que você escreve para um curso à distância, onde você tem que interagir o tempo todo com aquele sujeito. Muito obrigado pela presença, professora. Foi um prazer recebê-la em nossos estúdios. Professora, se quiser deixar alguma consideração final, convidar o pessoal a participar do simpósio, fique à vontade. Certo. Daniel, eu agradeço também pela oportunidade de discutir por questões que são tão profícuas e importantes no que diz respeito à educação no Brasil, né? E a educação à distância, ela hoje não é uma questão de legitimar ou não, ela faz parte já dos processos, né? Vamos dizer assim, no sistema educacional, e ela está aí para ser discutida. Eu acredito que o simpósio seja uma oportunidade, quem quiser, né? Mesmo que as inscrições já estão encerradas, mas de qualquer forma, nós acreditamos que teremos reflexões que poderão nos ajudar, de fato. Então, assim, eu agradeço pela oportunidade de poder falar do evento, que é um evento que ele é de grande significado pela característica de ser internacional também, mas de se pensar na educação à distância de uma forma séria, de algo que faz parte da universidade e não simplesmente de uma modalidade que é para as pessoas que não tiveram a oportunidade no tempo certo. Sim, para elas também, mas ela pode ser para todos nós. Né? Então, todos nós somos mais virtuais, às vezes, do que presenciais. Mesmo o professor que é do presencial, ele às vezes não se dá conta que ele tem X horas presencial, mas ele lança o conteúdo no sistema, ele lança nota, ele publica o tempo todo no sistema o seu material. Então, hoje estamos impregnados dessas, vamos dizer, dessas práticas e que muitas vezes não temos muita clareza. Então, agradeço profundamente vocês pela oportunidade, em nome da direção também do Centro de Educação Aberta e à Distância e do Departamento de Educação e Tecnologia. Obrigada. O Simpósio Internacional de Saberes será realizado no auditório do Centro de Educação Aberta e à Distância da Universidade Federal de Ouro Preto, no campus universitário do Morro do Cruzeiro. A programação completa você encontra no site cead.ufop.br. Apresentação: Daniel Tuller. Coordenação: Glaucio Santos. Produção: Daniel Tuller. Edição e sonoplastia: Cimei Gonderim. Supervisão de jornalismo: Adriano Medeiros. E realização: Rádio Ufop Educativa.